Olá, como vai? Eu estou muito bem, porque estou na sua companhia. Então fique aqui com a gente, sinta-se à vontade, vamos falar de sexualidade, vamos falar de intimidade, então vamos falar da minha e da sua vida. Sim, interessa a todos nós saber como estamos pensando, vivendo, administrando os nossos sentimentos, as nossas emoções e tudo isso que perpassa a nossa sexualidade. Os sentidos, os prazeres, a tua vida sexual prática. Então, fique muito à vontade. Está no ar o nosso Sem Tabus. Você que nos acompanha pelo rádio ou pela televisão ou na internet, são milhares e milhares de pessoas que têm contato com a gente por meio da internet. Que delícia isso, né? Então, bem-vindo, muito bom estar com você. E respondendo às suas perguntas hoje, a gente está num período de atender a você especificamente. Cada pergunta que você manda, nós estamos trazendo aqui aos programas e trazendo excelentes profissionais para responder com seriedade, com respeito à tua história, respeito ao teu momento, respeito à tua vontade de aprender, à tua vontade de saber mais para viver mais e melhor. E a minha convidada de hoje, a sua convidada, é o primeiro programa que nós vamos fazer juntas, mas é o primeiro de uma série, porque ela é ótima, excelente. Bem-vinda, Heivli Melo. Bom tê-la aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, amiga. Boa noite aos amigos que nos ouvem. Um grande prazer fazer parte desse momento de construção de verdades. Como disse você, para nos trazer um pouco mais de qualidade de vida, saúde e felicidade. Por que não? Que maravilha! Heivli é psicóloga, tem uma série de especializações, mas é sobretudo uma serva de Deus, uma mulher que tem interesse em abençoar a sua vida, a minha vida, por isso ela vem aqui hoje com esse sorriso, com essa alegria, e vai ser muito bom fazer esse programa com você. Muito obrigada por estar aqui. Que assim seja, assim espero. Vamos às perguntinhas? Vamos. Amada, a primeira pergunta é de uma moça que diz ter recebido um diagnóstico de ser anorgásmica. Ela tem 2 anos de casada e já tentou de tudo, ela e o marido. Ela diz: o meu marido é bom, compreensivo, eu procuro satisfazê-lo, mas me sinto amada, mas estou muito triste porque não tenho orgasmos. É comum esse tipo de queixa em consultório ou na vida feminina? O que você diz a respeito? Os estudos revelam, por pesquisas muito criteriosas, que de fato há um contingente significativo, entre 50% a 70%, às vezes, de mulheres com queixa de orgasmo. Mas é importante fazer uma distinção muito clara entre anorgasmia e frigidez. Uma nada tem a ver com a outra. Tem diferença. Absoluta. A frigidez é a ausência total de interesse. Então, é possível que hajam disfunções, inclusive fisiológicas. Mas a anorgasmia, não. Os processos nos mostram muito mais dificuldades da ordem psicológica, o que significa que o que fazer, a primeira e mais rápida e objetiva resposta é, sem dúvida, uma psicoterapia. Há um médico chamado Grodeck, ele faz uma fala que eu acho fantástica, ele diz assim: todo sintoma, e a anorgasmia é um sintoma, tem uma fala. O que será que a anorgasmia quer nos dizer, ou quer dizer a essa senhora, sobre a sua história de vida, o seu jeito de funcionar e como ela se relaciona com o seu próprio universo, aí incluindo a sua vida psíquica, a sua vida física, como ela se vê, a intimidade que ela tem com o próprio corpo, a intimidade que ela tem com o parceiro, o que para ela relações amorosas significam, quais são os conceitos de vida aprendidos que norteiam esse comportamento hoje tão disfuncional. Então, se fosse um quadro de frigidez, ela diria para nós aqui de maneira diferente, do tipo: não gosto de fazer sexo, não tenho interesse de fazer sexo, faço por obrigação. Ela diz: não, me sinto amada, meu marido é bom, há compreensão, eu tenho interesse, mas eu não sinto. Então, isso é um sintoma. Isso é um sintoma e provavelmente comunica algo extremamente relevante. Sabe, eu fico pensando quando ela diz assim: estou muito triste. Estou muito triste, me faz pensar em coisas grandes. Não me faz pensar apenas numa tristeza situada ou específica ao fato de não ter orgasmo. Me faz pensar que ela tem algumas coisas que são paralisantes na relação. E que não a fazem, por exemplo, ser lúdica, brincar, se divertir, fazer piada, se jogar, fazer esse cara ter uma pegada, daquelas que deixa a gente alucinada, né, minha amiga? Então, algo falta aí nesse recurso pessoal que seria de grande valia se ela se detivesse a fazer uma busca no sentido do autoconhecimento para entender esse corpo e o que ele está falando sobre a sua história.
Há um professor com quem estudei alguns bons anos atrás em psicossomática e psicanalítica, Rubens Volet, e ele escreve um livro que eu acho muito interessante, intitulado Segredos das Mulheres, né? E ele diz assim, ao longo da nossa história, nós guardamos segredos. Esses segredos ficam num local que nós não acessamos mais. Então, eles nos falam, esses segredos são revelados através de sintomas, às vezes de dores, inclusive físicas. Ela podia apresentar dor no ato sexual, que já caracterizaria mais facilmente um diagnóstico de frigidez. Mas não, ela me fala nos 2 últimos anos. Fico eu pensando, será que ela nunca teve orgasmo? Porque a anorgasmia não se refere à ausência absoluta. Existe a possibilidade de nunca ter um orgasmo. Mas ela tem classificações, ela pode ser primária, secundária, ela pode ser absoluta e pode ser situacional. A primária é que eu não experimentei ainda. A secundária é que eu eventualmente já senti, mas ultimamente não sinto mais. A situacional eu só sinto em situações específicas. Ok. E a absoluta, jamais, tadinha. Jamais, tadinha. Está perdendo uma coisa extraordinária. Vamos curtir, minha amiga, porque esse trem é bom demais. Sem ser mineira, né? Sem ser mineira. Sem ser mineira. Muito bom. Quando você cita os casos de pessoas, de mulheres que sentem dor na relação sexual, qual é o histórico mais comum por trás das dores, dessa disfunção? Que você citou a frigidez. Geralmente, a investigação é mais ginecológica. Na frigidez. Então, pode haver um estreitamento do canal vaginal, as glândulas de Bartholin não funcionam bem no que concerne à lubrificação. Às vezes, o tamanho ou a extensão da vagina também é curto e o parceiro, às vezes, é mais alongadinho. É um privilegiado, um cara de itu, então pode gerar uma série de dificuldades. Mas, geralmente, a investigação começa no processo ginecológico. O tema é interessante, né, amigos? O tema é Aliás, é um desejo de todo homem. Você já viu falar dos extensores de pênis, né? Por que tem... É uma coisa mais cultural, é do homem, da natureza do homem mesmo, reforçar sua masculinidade por meio do falo. O que significa tudo isso? Você mesmo já falou, o próprio nome falo, né, estava associado ao poder e à virilidade masculina. Tamanho grande, grande poder. Pequeno tamanho, pequeno poder. Mas isso é funcional no ponto de vista prático? Não é funcional do ponto de vista de ter prazer e gerar prazer. É funcionamento. Mas passa a ser funcional na medida em que ele acredita que aquele pênis não vai satisfazer a parceira. Porque ele é a crença dele. E ele será menos homem nessa hora. Então, imagina, na hora que ele se despe, que a parceira olha, só isso? Começa um problema sério, né? Naquela hora ele brocha ad eternum. E isso fica uma marca minêmica. Toda vez que ele pensar em tirar a roupa e a mulher observar o tamanho do pênis e imaginar que aquele pênis, ou declarar com ar, ainda que seja não verbal, que aquilo não foi agradável aos olhos, aquela marca minêmica é, como diz o povo, no popular, broxante até a alma. Mas essa mulher está equivocada porque ela julga pelo tamanho, mas o funcionamento, porque assim, isso é uma coisa que precisa ficar clara também, porque o homem, ele se vale da questão do tamanho e ele perde uma série de possibilidades de ser feliz, independente desse tamanho, e essa mulher também, em cima de um mito, trabalha uma queixa sexual que, na verdade, ela não é prática, não existe. Não. Se você observar, tudo está nos paradigmas, né? Pois é. O homem é o que ele pensa. E quando eu falo aqui, eu falo no sentido genérico, né? O ser humano. O homem é o que ele pensa. Se ele pensa que aquilo é determinante para seu êxito, felicidade e realização sexual, será determinante. Então, para que ele possa encontrar prazer, dar prazer e entender que aquilo não é, nesse sentido, o aspecto determinante da funcionalidade, ele pode desconstruir esses paradigmas, reconstruí-los e ressignificá-los e ter uma vida plena de satisfação. Até porque é fundamental entender, Darleide, que o ponto chamado G nada mais é do que a raiz clitoriana. Então, na realidade, existe um culto muito grande ao prazer vaginal em detrimento do clitoriano. Mas, na realidade, eles não se distinguem, porque quando o pênis penetra, logo no princípiozinho, ele atinge a raiz, quando esse pênis penetra bonitinho, né? A raiz da vagina, do clitóris, e nesse atrito acontece o orgasmo. Isso nada mais é que o ponto Esse G. É o ponto G, o famoso ponto G. O famoso ponto G, e ele é quase no início, que se você olhar na anatomia feminina, o clitóris está numa posição quase que
vertical a entrada da vagina. Então, ela não precisa de um pênis grande. Aliás, o pênis grande é incômodo, porque ele vai tocar no colo uterino. E pode provocar dor, incômodo. E, além das doenças. Sim. Né? Então, é bem distorcido esse paradigma de tamanho. Além das doenças? Além das doenças, tanto de ferimento no colo, como, por exemplo, glândulas maltratadas, né, no sentido de não higienizadas, trazem mais fungo para aquela região e, portanto, maior acometimento de doenças sexualmente transmitidas. Ai, que bom! Aprendendo mais aqui no nosso programa hoje com a presença da psicóloga Reivli Melo. Vamos a mais perguntinhas. Numa pergunta só, a gente faz uma série de outras e vai aprendendo junto com você. Tá bom demais, né? Para começar o programa, mais uma. Acho tão estranho ouvir vocês falarem que não pode fazer sexo antes do casamento e tem hora, tempo para experimentar algo tão bom. Vamos combinar que esse discurso não cola mais. Eu fiz questão de trazer essa pergunta para não dizer que a gente traz só aquelas perguntas selecionadas de todo mundo que concorda, que traz as suas queixas. Esta é uma queixa também. É alguém que acredita que o discurso que nós ensinamos ou que nós discutimos aqui junto com profissionais e a partir do conhecimento e da Bíblia, nós somos um canal de televisão e rádio, enfim, que se preocupa com o bem-estar das pessoas, e o nosso discurso ele é muito pautado, sim, em cima do conhecimento científico, em cima daquilo das descobertas humana que tem fundamento, mas nós nunca deixamos de crer no fundamento dado pela palavra de Deus. E aí tem uma série de pessoas que nos acompanham, não creem como nós cremos, não pensam como nós pensamos e tá tudo certo, tá ótimo que seja assim, mas eu quis trazer essa pergunta, jogar para você, para a gente discutir um pouquinho. Você trabalha muito com jovens, ouve também muitos jovens, você é eu vou dizer assim, uma treinadora de emoções, de sentimentos. E o que essa pergunta traz? Ela vem carregada de quê? Desse pensamento pós-moderno, sei lá... Do próprio desejo, do próprio desejo. O que vem mais aqui? Eu começaria dizendo sobre o que é para a pessoa o sentido da virgindade ou da sexualidade. Qual é o conceito que isso tem para a vida dela? Qual o significado que isso tem? Começa aí. Agora, essa pergunta é muito clara como a expressão de um desejo. Simplesmente um desejo. O sexo é estudado por Maslow e outros cientistas como sendo da área das necessidades. Não é. O sexo é da área do desejo. Então, a pergunta dela é uma solicitação de permissão sem críticas e sem julgamentos, para a prática expressiva desse sexo que ela quer fazer, que ela quer ter, que ela quer sem censuras e sem, vamos dizer assim, sem os tabus. O que fica em jogo, todavia, é que quando o sexo é trabalhado antes do conjunto do casamento, da relação conjugal legítima, por todas as questões trabalhadas socialmente, ele pode gerar culpa. E aí a gente tem alguns textos bíblicos que falam, sobretudo, sobre o leito sem mácula. Quando o leito sem mácula é citado na Bíblia, agora eu vou brincar com você. Tá. É citado na Bíblia, o que ele lhe parece? O que é para você um leito sem mácula? A primeira ideia que sobe por conta do significado da palavra, um leito sem mancha, será quando você traz a questão culpa, será que a culpa mancharia o meu relacionamento? Socialmente, antropologicamente, psicologicamente, a gente tem uma série de coisas tratadas que dizem o que é certo e o que é errado, correto? Exatamente. Por que a virgindade é correta? O que há na virgindade, seja masculina ou feminina, mas vamos tratar aí mais do feminino. A pergunta é masculina ou feminina? Não sabemos. Não sei. Ok. A virgindade, seja para o homem ou para a mulher, que valor tem? Me diga. Tudo tem que ser tratado em nível de valor. Qual é o valor da virgindade? Assim, o quanto eu me guardo para você. O quanto eu quero que essa experiência seja íntegra. Que nos conheçamos juntos neste momento. Estudos adicionais revelam, Master e Johnson sobretudo, que o uso, por exemplo, estou namorando, me interesso, vem a excitação, eu quero, faço sexo. Nada garante que esse namoro vá a termo. Termino, vou para o seguinte. Esse também terá uma intimidade. E assim eu começo uma coisa, um comportamento que mais lembra um quadro de multiplicidade de parceiros, para não dizer de uma forma agressiva, promiscuidade. Por quê? Por que promiscuidade? A cada corpo recebido,
entenda o pênis e qualquer coisa e essa copulação, há uma troca muito relevante de bactérias distintas. Parece estranho, mas acontece. O corpo, por sua vez, para cada tipo de relação dessa, se prepara de uma forma diferente, porque a troca é distinta. Ele faz todo um rearranjo mental e físico. Os estudos em fisiologia revelam, por exemplo, e neurobiológicos ou neurocientíficos, revelam uma alteração como nós vamos chamar, não é no uso, mas na expressão dos hormônios cerebrais, como, por exemplo, para o homem a vasopressina e para a mulher a oxitocina. À medida que o homem tem muitos parceiros, é como se o cérebro fosse se viciando a ter prazer só com diferentes. E ele só se libera mais para o desejo e a tensão, eu vou chamar tensão sexual intensa, quando algo novo aparece no cenário. Opa, uma figurinha nova, como será? Então, aos pouquinhos, ele vai perdendo a capacidade da relação íntima duradoura. A mulher, por sua vez, tem um efeito contrário. Na oxitocina, a tendência é ela se encantar e se amarrar, esse é o termo, àquela primeira figura que gerou a cena primal de sexualidade dela. Isso vai ser um leito com mancha. Segura aí, Heivli, a gente precisa ir para o intervalo, segura essa. Vou pedir para você recapitular tudo dito agora, neste momento, para que então a gente dê continuidade a esse pensamento e esse entendimento tão necessário e de modo tão prático e científico, e enfim, de você entender a resposta para essa pergunta. Daqui a pouquinho nós já voltamos com você. Fica com a gente, você que está nos acompanhando pelo rádio, pela TV ou pela internet. De qualquer modo, é bom demais ter você na companhia. Não sai daí, não dorme não, nem pensar em cochilar. A gente já volta. Para você que está chegando agora, esse é o seu Sem Tabus, estamos falando de sexualidade, assim, sabe, cheio de conhecimento, cheio de aprendizagem para falar de sentimentos, emoções, de reações, das coisas que acontecem no corpo da gente, na cabeça da gente e com respostas muito bem elaboradas, muito práticas e muito gostosas até de ouvir hoje com a palavra da psicóloga Heivli Mello aqui com a gente. Heivli, você respondia para a gente sobre uma pergunta que alguém mandou para nós, dizendo que acha muito estranho quando nos ouve falar a respeito de virgindade, não fazer sexo antes do casamento. Ele diz, e tem hora, tem tempo para experimentar algo tão bom? Vamos combinar, esse discurso já nem cola mais. Não cola? Tem certeza que não cola? Heivli, dá uma recapitulada, uma revisada no que você dizia antes do intervalo e dá continuidade para a tua resposta. E eu vou acrescentar um dado, eu vou retomar, mas vou acrescentar. Sim. Todos os nãos estão a serviço da saúde e da felicidade. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Então, falávamos que as relações múltiplas, como é que chama? Elaboram, não é a palavra, mas fazem para o cérebro trabalhar de uma forma mais forte na vasopressina ou dopaminas, que são hormônios que vão gerar mais vícios, tá certo? No homem, a troca de parceiras, você começa o namoro, e você termina, você tem uma nova parceira, com cada uma dessas você está tendo uma intimidade. É possível que o seu organismo, não é regra, se acostume com essa multiplicidade de parceiros e obtenha prazer com essas trocas. É isso que nós vamos chamar de vício. Na mulher é o oposto. Quando ela tem o seu ato sexual com um homem por quem ela está apaixonada e até amando, essa oxitocina faz um link, um laço muito forte, muito consistente. Então, a possibilidade é que ela se amarre a essa pessoa. E fique muito difícil gostar de outra pessoa. Se não der a relação e ela tiver um novo parceiro, aí vai aparecer o que a Bíblia fala de mancha ou leito com mácula. A tendência é praticar este ato lembrando do anterior. Então, não estamos a 2 na cama, estamos a 3. Ou mais. Ou mais. Então, esse é o grande dificultador. Esse processo deixa o indivíduo dividido, ele passa a não estar pleno na relação. E o prazer e a felicidade da Leide estão relacionados à plenitude, quando eu estou íntegra numa relação.
Quando eu sou a pessoa com esta pessoa, não esta pessoa com esta pessoa, pensando no outro e no outro. Aquele era melhor de pegada, aquele era melhor no beijo, aquele era melhor nisso, aquilo outro. Isso pode acontecer, não estou dizendo que é regra, mas os nãos que existem são para a preservação da saúde e, concomitantemente, para a obtenção de felicidade. Próxima pergunta. Andei me sentindo atraída por uma amiga da faculdade. Fiquei numa aflição com isso. Eu pensava nela algumas vezes, a acho muito bonita, gosto de conversar com ela. Será que pode acontecer alguma coisa? Melhor eu me afastar, não é? Eu acho que ela está com medo de ter algum sentimento homossexual. Acontece muito de as mulheres terem mais proximidade, ter mais, né, mais carinho, conversar mais, assim, alguma coisa. Mas dá para perceber quando tem um sentimento diferente do que uma simples amizade, uma admiração, uma elegância nessa relação, nessa amizade, enfim. Por que esse medo dela? O que você vê nessa pergunta? A possibilidade, de fato, de ser um desejo homossexual contido, reprimido, né? Se ela teme se aproximar, ela teme a possibilidade de não se conter. E se a outra for correspondente, for responsiva a esse seu estímulo, a essa sua aproximação, e se desencadear uma relação homo, ela terá, então, mais dificuldade de dizer não. Então, o que eu entendo é que há, de fato, um temor que essa relação seja homossexual. Quando não é assim e nós podemos confundir, às vezes admiramos tanto a outra, que desejamos ser a outra, que confundimos em ter o outro. É também uma possibilidade. Mas, num primeiro momento, a pergunta me leva a pensar no medo de não saber colocar limites entre, de fato, se aproximar por uma amizade ou deixar aflorar esse sentimento homossexual latente. Heivli, um jovem, um adolescente, diante de uma imaturidade normal, natural, inclusive física, teria condição de administrar a ideia de ser ou não ser, de ser homossexual? Porque você está pensando, às vezes, que tem situações que podem me confundir, pode confundir, sim, por conta de uma admiração, de uma proximidade, de uma carência, eu vou imaginar também. É possível, assim, sei lá, às vezes eu vejo o adolescente meio que, sabe, perdido em tantas outras situações, por que não na sexualidade? É possível que seja mais frequente? A confusão? A confusão. Eu não sei falar em termos de frequência, Okay. Ou de intensidade, o que quer que seja, mas que é muito mais possível, é perfeitamente possível ter mais dúvidas, sem dúvida alguma, porque ele está saindo da infância, saiu da pubescência, vai se afirmar como pessoa agora, está questionando todos os conceitos de vida aprendidos e, inclusive, está aflorando uma sexualidade difícil de controle, porque os hormônios estão a toda, né, de assim, estou aqui, meu bem, vamos para o que der e vier. Então, sem dúvida, os questionamentos, se os questionamentos, enquanto indivíduos, já são imensos, inúmeros, você imagina em relação a um tema dessa ordem. E com tanta influência e tanto, vai que é legal, faz que é legal, é bom para você, né? Outro dia, assistindo uma entrevista com uma cantora famosa homossexual, a pessoa disse, então, finalmente, você é bi ou você é homo? Eu disse, mas isso não é pergunta que se faça, né? Já são tão poucas as opções, para que escolher? Meu Deus, ela queria mais opções. Então, a gente tira daí o que é que a gente está ensinando para a sociedade. Isso tudo é possível. O importante é ter prazer. Então, os filtros estão sendo destruídos. A gente já não sabe mais o que é certo ou errado. Estamos vivendo a era da relatividade. O homem vem se alienando do que é bom, do que é certo. Essa é a verdade. Por isso que a gente tem, isso sim, com clareza, um acréscimo muito significativo e relevante de doenças, de toda a ordem. Mas as psicossomáticas são as mais gritantes. O nosso corpo vem falando o que o cérebro não fala mais, porque nós temos 3 vias de escoamento para lidar com as coisas da vida. A primeira é a chamada psíquica. Como é que o cérebro elabora uma coisa que eu estou vivendo, que é difícil, que é complicada, complexa. E eu penso, eu elaboro, eu tenho alternativas, eu sofistico, dou uma saída. A neurose, por exemplo, é uma forma sofisticada de sair de um conflito muito grande do Édipo. A outra via, quando essa aqui não dá conta, é a motora. Eu começo a apresentar tiques, sabe? Algumas coisas dessa ordem, ou passo a usar adições. Seja o álcool, seja a droga, seja a compulsão por um alimento específico, tipo chocolate, ou Coca-Cola, ou café, que estão a serviço de conter algo que eu não estou conseguindo escoar.
A terceira e mais séria é a somática. Quando eu não dou conta dessa nem essa, que é a motora, eu vou para o traço nas vísceras. Aparecem as doenças literais, clinicamente constatadas. Porém, a etiologia não é necessariamente algo fácil de diagnosticar, porque a sintomatologia no corpo já é a última fala que esse cérebro fez. Quanto menos pensamos, quanto menos acessamos as emoções, quanto menos nos tornamos inteiros e decididos como viver a vida, mais vulneráveis estamos à alienação e aí o corpo vai responder como ele puder. Você já viu o número de pessoas com uma intensidade enorme de tatuagens no corpo? Estão falando. Tem uma mensagem ali. Tem uma mensagem ali. E o número de pessoas que vai ao médico e o médico diz, você não tem nada. E ela volta para casa, mas como assim? O doutor falou que eu não tenho nada, eu estou acabada, dores, não consigo dormir. Como assim? Não aparece nada nos exames clínicos. Já que você falou de dores, por exemplo, eu vou falar da fibromialgia, que é uma das mais comuns, né? E as dores mais comuns são aqui, nessa região, e um pouquinho no quadril, mais para as pernas. Mas geralmente ela começa aqui, no tocar, no estender, no pedir, no oferecer, né? O ato de fazer trocas. Aí vamos para a parte do que mais o homem precisa para se tornar inteiro. Você vê um texto bíblico que é lindo, que diz assim, tem um problema, meu filho, venha, arrazoemos. Abre, filho meu, o teu coração. Está vendo? Deus precisa que a gente abra o coração? Claro que não, Darleide. Ele lê tudo. Não é a necessidade dele. Mas ele quer que a gente treine essa expressão. Porque a única forma de comunicar é dialogando. Quando eu não dialogo, o meu corpo fala por mim. Então, a fibromialgia é uma coisa não falada. Está vendo? Então, ele se transforma em dor. Mas eu estou dizendo algo. Só que nem eu sei o que é que estou dizendo. Porque eu não sei o que estou dizendo. Está no inconsciente. É isso que nós chamamos dos segredos da vida. É o inconsciente, né? Então, o sexo em si tem quando ele não é bem administrado ou quando ele não é bem vivido, ele está dizendo coisas que nem eu mesma conscientemente sei dizer. Show de bola. Bingo. Chegou no ponto. Eu não Deus. sei dizer. Inclusive, eu não sei quais são os conceitos que tenho sobre sexo podem estar afetando terrivelmente a minha frigidez ou anorgasmia. Olha só, essa moça diz assim, tenho muito medo, eu tenho tantos tabus com sexo, sou envergonhada demais, queria ser mais solta, mais livre, mas é muito difícil para mim. O que eu poderia fazer para melhorar? A resposta rápida você quer? É psicoterapia, não tem outra coisa, porque a psicoterapia é o processo de autoconhecimento. Por que eu sou assim? Por que eu funciono assim? De onde isso vem? E que alternativas tenho para resolver? Claro que não é o psicólogo que te dá as alternativas, mas ele te ajuda a construir essas respostas. Vamos voltar na pergunta? Por favor. Vamos na parte primeira. Se sou uma pessoa muito... Eu tenho tantos tabus com sexo, sou envergonhada demais. Nesse ponto. Tenho muitos tabus sobre o sexo, né? Com sexo. Vamos brincar de novo? Vamos lá? Quando eu brinco assim, tabu, o que é tabu para você, Darleide? Eu penso em medo, eu penso em vergonha, eu penso em uma coisa então, que eu não sexo posso. É um tabu? Não. É um medo? É uma vergonha? Então, sexo é pontinhos, complete. É um erro? Eu não sei o que você quer dizer. Muito bom, é um erro. É um erro. Viu? Que mais o sexo é para ser tabu? Feio. Feio. Que outro? É sujo. Sujo, nojento. Ige. Eu já ouvi algumas expressões assim. Eu sinto o sexo como se eu fosse uma privada, só uma descarga. Sério? Viu que coisa triste? Olha o conceito, o homem é o que ele pensa. Exato. Há uma escritora brasileira, Cristina Cairo, que diz assim, grande parte do que nos acontece, nós provocamos. Grande parte do que nos acontece, nós provocamos. Examinai, lembra da senhora White? 9 em 10 doenças. Examinai a cidadela, que ela chamava a mente. Examinar a mente, examinar anterior os pensamentos. Anterior a Freud, convém salientar. Convém salientar que antes de Freud, ela já dizia. Gente, eu sei que tem em casa pessoas que talvez tenham alguma dúvida ou alguma queixa, dizer, vocês falam sempre nessa escritora, Ellen White. Se você experimentar, der a oportunidade a si mesmo de ler um livro, Mente, Caráter e Personalidade, fantástico. Maravilhoso, A Ciência do Bom Viver, incrível, e tantos outros livros, como o Desejado de Todas as Nações, que fala sobre Jesus Cristo de uma maneira linda, Caminho a Cristo, tem livros maravilhosos, educação para os pais, para os filhos. Perfeito. Dá uma oportunidade, cpb.com.br, dá uma olhadinha, você vai aprender muita coisa
anterior a Freud, tanta coisa ela já tinha dito a nós. Enfim. Depois que ela fala de tabus, ela diz assim... Ela diz, tem tabus, ela gostaria de ser mais solta. É muito difícil para ela ser envergonhada demais. Muito bem, então a gente percebe aí, ser mais solta, né? Uma pessoa contida. E o que é que nos contém, senão os nossos paradigmas? Que ideias foram formadas sobre o que é ser mulher e ser feminina? Provavelmente ela tem uma dificuldade muito grande com a feminilidade. Em ser essa, geralmente as mulheres se comportam em extremos, ou são poejas querem dizer pureza pura, então fica no mundo da Cinderela, ou elas são ou elas são amazonas. Aqui quem manda sou eu, o negócio é como eu quero. Não anda, minha amiga, não anda. Ou você assume o que é da sua essência e brinca com isso. Lembre de você quando você tinha 9, 10 anos de idade. O que você fantasiava, Darleide? Com o que você ficava feliz? Com o que você sorria, pulava? O que você imaginava, se imaginava dançando, pulando, cantando? Você precisa resgatar essa criança aí. É ela que vai resgatar e dar luz à sua essência feminina. Então, me sinto presa, tolhida, tímida. É como se houvesse vergonha em ter corpo de mulher e ser mulher. Olha quanta coisa para aprender essa sexualidade. Veja que ela está numa jaula. São os conceitos sobre sexo, são os conceitos sobre ser mulher. São possibilidades muito grandes de fazer esse engessamento desse prazer extraordinário que é o prazer sexual. Quem me vê falando assim pensa que eu sou ótima na cama, não necessariamente. Eu sei falar bem, não quer dizer que eu seja ótima. Um pontinhos aí, por favor. Então, por que você fala dessa maneira? Porque eu sei que é uma delícia. Agora você me pegou. É um fato, porque eu já experimentei, o trem é bom. Quantos anos de casada, Revely? 28 para 29. Esse ano eu faço 29. Não posso falar o que eu ganhei de presente hoje antes de vir para cá, né? Então, não sei, não sei. Se quiser contar. Não, foi perfume, foi perfume. Foi perfume. Mas é que eu ia errar a data. Que delícia. Vamos lá, então. Mas eu gostei dessa tua fala a respeito do ser mulher, assim, na sua essência, dessa coisa da brincadeira. E eu sempre falo aqui no Sem Tabus que sexo tem a ver com brincadeira, né? Sexo tem a ver com liberdade. Exato. E a gente às vezes confunde, mas como assim brincadeira? E o fato de ser santo, crente? Como é o sexo de crente? Como é o sexo santo? Né? Assim, não pode brincar. Gente, santidade tem a ver com liberdade, com brincadeira, principalmente porque eu estou livre da culpa dentro do meu casamento, Isso. Abençoado por Deus, tem todo um conjunto que me favorece, mas eu com as minhas amarras, não posso. É isso. Aí, inadvertidamente e tristemente, muitas pessoas acusam apenas a religião de ser responsável por esse ensimesmamento, esse enrijecimento. Não, isso tem a ver com os conceitos de quem passou essa religião para a pessoa. Que tipo de religião que tipo foi de passada, religião né? foi passada, né? De conceitos morais. Tem gente, há um tempo nós gravamos um programa, fizemos um programa que tinham 2 perguntas a respeito de fé e sexo. E uma delas dizia assim, quando eu tenho relação sexual, eu posso participar de atividades na igreja? Então, assim, imagina o que ela crê a respeito de sexo, né? Imagina o que foi dito a ela, que, assim, Deus deve olhar, assim, na hora, no momento do céu, e falar assim, fecha as comportas do céu, né? Não olhe para aquele ambiente, porque ali tem 2 pessoas fazendo sexo. Ou imaginar que nessa hora do bem bom, os anjinhos estão ali olhando. Para que imaginar os anjos? Dá vergonha. Imagina outra coisa. Estava num ambiente fazendo um Sem Tabus, num congresso, e então um dos participantes falou para todo o grupo que estava ali que o ato sexual é tão especial, tão de Deus, que os anjos se fazem presentes. Sabe o que houve? A reação foi riso. Porque assim, a maior parte daquelas pessoas, ao imaginar a presença dos anjos ali, deve ter pensado 1001 bobagens. Exatamente. O que eu fiz que o anjo estava vindo, né? Não é verdade? E aí o meu colega, não riam de coisa séria. Não, deixa eles rirem. Afinal de contas, eles estão tomando ciência de alguma coisa que para eles é inusitada, né? Perfeito. Imagina. E de fato, não precisa ficar lembrando que o anjo está ali. Só precisa viver uma vida que não envergonhe os anjos, seja fazendo sexo, seja não fazendo sexo. Porque a gente vai olhar assim, por exemplo, os guardadores do sábado. Fazer sexo no sábado, será que é pecado? Então, assim, o que eu não faço no sábado, não posso fazer no sábado porque é pecado, eu procuro não fazer no domingo, nem na segunda,
segunda, nem na terça, nem na quarta, até porque sexo, se é feio num dia, ele é feio todo dia, né? Então é muita a nossa cabeça com relação ao que é o sexo, casamento, leito sem mácula. Leito sem mácula. Chegou a hora do nosso intervalo, a gente já volta, porque assim, Reivli bombando no programa aqui com a gente hoje, é bem rapidinho, não dorme, fica aí, tem mais perguntas, mas mais que perguntas, tem mais respostas ótimas para você. Opa. Até já! Que bom que você confia aqui no Sem Tabus e tem mandado suas perguntas e a gente gosta muito de atender você. Já te disse hoje que a revista Família Feliz é um presente nosso e você pode pedir como? Vai lá no nosso site novotempo.com/sem tabus e você vai ter ali a possibilidade de pedir a revista Família Feliz. Tem um banner, clica, abre o formulário, você preenche, manda para nós e vai receber em casa pelo correio. Certo? Combinado? Então tá bom, vamos lá continuando a nossa conversa de hoje com a psicóloga Reivli Melo. Agora, uma que diz respeito ao manual do Kama Sutra. O que vocês me dizem de Kama Sutra? Posições mirabolantes, essa coisa toda. Esse negócio funciona mesmo ou é propaganda? Não sei. Primeiro, o Kama Sutra não é um manual de técnicas de sexo. Ele realmente tem a ver com como se fossem... exercício? Castas. Castas verdade. De evolução, tá certo? Então, um dado senhor lá, que eu esqueço, Voyayaya, que eu não esqueço o nome, escreveu sobre isso. E aí foi traduzindo o sexo em suas várias maneiras. Mas a pergunta aqui me faz pensar que ela não está preocupada se isso funciona. Mas a minha preocupação é se ela está preocupada que técnicas é o que é válido na relação. Cuidado. A técnica é uma coisa extremamente fria, racional. Ela é elaborada. O sexo é espontâneo, Darleide. A gente está brincando e a coisa vai acontecendo. Por isso que é importante você estar inteiro e desejoso daquele momento, desejoso do seu prazer, desejoso de dar prazer, desejoso desse parceiro gostoso que chega a encher a boca. Esse parceiro extraordinário ali à sua frente. Você não precisa pensar em técnicas. Imagine que você precisa um filme pornô primeiro para depois fazer sexo com seu parceiro ou com sua parceira. Você já imaginou que tem um problema aí na sexualidade? Verdade. Se eu preciso de um estímulo dessa ordem, eu não estou bem no que concerne ao tema sexual, da sexualidade. Assim é o Kama Sutra. Ok, experimentar, variar posições, porque sai um pouquinho da monotonia, mas quando isso acontece dentro do lúdico, daquela brincadeira que vai tomando lugar e acontecendo. Mas não porque você agora vamos fazer essa. Não, essa aqui eu estou um pouco pesada, eu vou pesar em você. Essa aqui eu não vou fazer não, porque essa aqui eu estou meio barrigudinha, eu fico com vergonha. Nada a ver. Que sexo é esse se ele não evolui? Você para pensar o sexo? Como diz Pedro Bial, não precisamos pensar sobre sexo. O sexo nos sabe, porque sexo é instinto. Nós precisamos saber de amor. Que lindo! Que lindo, muito Obrigada, bom. 50 euros. Eu quero ver você dar comissão para o Pedro Bial, viu? E eu sou encantada com os fechamentos deles, né? Os textos deles são incríveis, incríveis. Então, cuidado com a técnica. Talvez essa preocupação venha antes do querer saber se funciona ou não. Isso então. aí. Se essa pessoa estiver precisando disso, porque ela está sentindo que o sexo está formal, aí, né, está com gravata. Se ela está pensando nisso, porque ela está pedindo algo para sair dessa formalidade, ela precisa pensar em desejo e prazer. Assim, eu quero ter prazer. O que é prazer para mim hoje? E como é que eu quero que o sexo aconteça? Como é que eu quero? Já vem milhões de fantasias. Ou Darleide, tem que ter fantasia na hora. Tem que pensar em coisas interessantes com essa pessoa gostosa. Você sabe que tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com o tema fantasia, né? Sim, porque supõem que é fantasia com outros. Exatamente, né? Ou outros, ou enfim, mas assim, não dá para, se nós estamos falando de sexo, lúdico, brincadeira, a gente está falando, lúdico é o quê? É algo fantasioso mesmo, algo de brincadeira, algo de leveza. Às vezes o sexo se torna muito pesado também por conta e não venha fazer gracinha, que não é por conta do sobrepeso. É um sexo pesado por conta de um relacionamento carregado de mágoa, de dor, não é por aí? Perfeitamente. E também porque... E não tem técnica que salve. Não.
Porque o problema está no modelo mental, Exatamente. está nos paradigmas, isso que a gente falou antes de crenças, né? Como diz o doutor Paulo Gaudêncio, que eu amo quando ele fala sobre sexo, ele é muito simples, muito objetivo, é um psiquiatra e também trabalha em organizações. Ele diz assim, o problema da sexualidade está na educação moral. O que ele quer dizer nesse conceito? Os conceitos que você tem sobre certo, errado, bonito, feio, que foi né? aprendido, agradável, aquilo que nós dizemos prazer e desprazer. Eu preciso que a gente pense que prazer está relacionado à autopreservação, Darleide. Quando Freud estudou a sexualidade infantil e ele dizia que tudo era sexo, ele não estava dizendo que era sexo no sentido genital, mas a busca do prazer apoiado na necessidade de preservação. Lembre, quando você tem uma dor, como é que você fica? Uma dor que você não sabe o nome dessa dor e de onde ela vem. Ai, me contorce, eu choro, eu chamo Fica mamãe. com medo? Eu muito medo. Pois eu é. digo, mamãe, vem me ajudar. Muito bom. Agora 1-0 para você, me pegou. Aí o que acontece? Nessa hora que você está sob o efeito do medo, você está num desconforto e esse medo lhe remete à questão de perder a vida, que Exato. é o desprazer. Então, tudo que nós fazemos para buscar prazer. Quando Freud fez alusão à teoria da sexualidade, ele queria dizer isso. Por exemplo, a criança suga a língua ou fica sugando a chupeta em substituição à mamadeira ou ao peito, porque o que ela está relacionando ali é prazer com sobrevivência, embora ela não saiba o que sobrevivência é, mas pelo menos não é desprazer. Só isso. Ok. E quando você fez a pergunta e eu brinquei, você disse assim, mamãe me chama a questão da sobrevivência também, da não dor, é? uma necessidade. Muito bom. Marido, desculpa aí porque eu não chamei você, foi a mamãe, mas sim, passou, foi um Porque é a primeira relação de apoio. Tem que ser a mãe mesmo. É muito forte. É muito forte. Quanto tempo, Deise, para o final do programa, que eu já estou assim, puxa, pena que vai acabar? 12 minutinhos, então tem ainda umas perguntinhas boas aqui. Como agir com uma filha de 3 anos que gosta de acariciar as partes íntimas? Gera muita confusão na cabeça dos pais, assim. Olha, essa pergunta ela é muito profunda e muito grande, porque ela não tem subsídio suficiente para eu dar um foco. Vamos pensar em 2 possibilidades. Tá. A criança ter assistido esses pais em carícias e ter escutado vozes de prazer. Mesmo que ela não entenda, aos Mesmo 3 que anos de idade. não pareça. Porque para a criança, nesse período, quando ela assiste os pais fazendo sexo, ela pensa que é uma brincadeira. Mas se acontecer muito ai, 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 oi, 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 então ela pode pensar que tem briga e dor. Se o som, todavia, é um som que lembra algo gostoso, ela pode associar e está vendo que os dois estão se tocando. Essa é uma possibilidade, porém, das mais remotas. A possibilidade mais comum é que essa criança esteja necessitando extravasar uma tensão, descarregar uma tensão. E como a criança é polimorfo perverso, ou seja, ela tem prazer de qualquer forma, é oral, é anal, é o que você imaginar, né? Então, para ela, o prazer tem também uma coisa interessante que pode estar a serviço da substituição de uma carência afetiva. Não sei se você já leu alguma coisa sobre crianças de rua. Eles têm uma técnica chamada eu me basto. Então, eles são os que mais praticam masturbação enquanto chupam o dedo. Olha só, todas as áreas das pulsões parciais da sexualidade estão em atividade. Ó. E, quando deitadinhos, ou um menino com menino mesmo, independente de homossexualidade, eles se tocam. Um fica atrás do outro se tocando. Então, por quê? Porque isso traz de novo o quê? Prazer. Prazer significa o quê, Darleide? Vida. E eles estão ali à mercê da morte. Então, essa criança pode estar elaborando uma tensão, como, por exemplo, adultos que só têm prazer na masturbação. Por que esse vício? Isso é um vício? Não, isso pode estar a serviço de extravasar uma tensão, reduzir uma tensão. Então, a pergunta é, que tipo de afeto, de carinho, de atenção essa criança está tendo para precisar dar atenção a si própria e prazer a si próprio, porque nada é mais prazeroso do que o abraço. Exato. Quem falou sobre isso, aquele psiquiatra e psicanalista, desculpe-me, pediatra e psicanalista Donald Winnicott. Tudo começa em casa. Amiga, quando você trouxe aí a questão masturbação, eu me recordo que a maior parte das perguntas que chegam sobre o tema, ela vem sempre na direção
por que não? Qual o problema? Ou masturbação é pecado? Masturbação é pecado? Mas, sabe, essa coisa assim mais, uma resposta mais objetiva. Quando você trouxe agora, me fez pensar que você traz a partir do prisma de que a masturbação em si mesma tem outros porquês e não somente uma imoralidade, uma distorção da moral, do pensamento moral, religioso, o que quer que seja. Tem outras questões envolvidas na masturbação. Ela vem, vamos para a origem da palavra, né? Ela vem de manus estrupare, latim. Estupro pela mão. A origem da palavra masturbação, não é interessante? Interessantíssimo. Aí, se você olhar o radical estupro me lembra agressão, né? Não é verdade? Então, a descoberta do corpo é natural. Você está tomando banho, de repente, na sua pubescência, e descobre que o chuveirinho do bidê que usava-se, ou o chuveirinho mesmo, faz coceguinha, e essa coceguinha é diferente da cócega da risada. E é uma cócega que você não quer que pare. Ô, Heibli, você é daquelas que conta uma piada, só que ri antes do fim, né? No caso, até coisa séria. Porque os meninos estão rindo, viu? Os meus câmeras são os termômetros sempre. Eu tenho o riso frouxo mesmo, a tristeza lá de casa é tudo assim. O pior que a apresentadora também tem. Que bom. A senhora que é do Nordeste, minha amiga? É possível. É possível, né? Então, ela descobre isso e vê que há prazer. Daí ela passa a tocar. Então, eu posso ter por essas 3 questões. Uma criança que está no eu me basto, porque falta afeto e carinho. Mas vou voltar para a sua resposta, né? Por uma questão, de fato, de descoberta ou a serviço da liberação de uma tensão. A masturbação, pecado, ela vai ser um pecado porque existem estudos que revelam que a partir de um certo uso exagerado dessa prática, o indivíduo se vicia. Lembra das dopaminas e vasopressinas? E em sexualidade vai se chamar de cena, é como se fosse a cena primal, o que é que me dá prazer. Por muito tempo, pessoas encarceradas ou aprisionadas não podiam receber visita íntima. Pode ficar assim, não é? Pode, meu amor. Não podiam receber visita íntima. O que acontecia? Os menininhos lá dentro metiam a mão, pau à masturbação. Quando voltavam, depois de anos, para a relação com as parceiras, não conseguiam a cópula completa. Só conseguiam, quando estavam próximo ao orgasmo, retiravam o pênis e concluíam com a masturbação. Olha isso. Agora a gente tem visita íntima. Ou seja, agora tem visita íntima para evitar. Será por quê? Então, o que é o não? O não é sempre a preservação da saúde versus a felicidade. E aqui eu estou falando de saúde física, mental, espiritual, moral, emocional e social. Exceto os nãos que eu mesma elaborei sem conhecimento da realidade, da verdade. Por exemplo. Sim. Aquela moça diz assim, olha, eu não consigo me soltar, esse não dela, não é esse não que você está dizendo que é a serviço da minha felicidade. Não. É muito pelo contrário. Isso é uma coartação, né? Isso já é uma repressão. Repressão. Tem uma coisa do recalque aí. Exato. E que está, com certeza, na educação moral, sobre o que é certo, errado, bonito, feio, gostoso, possível, não possível. E aí pecado e não pecado. O Heibli, é tão recorrente pessoas que têm dificuldades sexuais e que chega muito, para nós assim, chega muita queixa, muitos e-mails, pedidos de ajuda. Justamente são estas que nós tratamos aqui no programa e muitas vezes essas perguntas vêm de mulheres, homens casados que dizem que tem muito problema na vida sexual porque antes aprenderam com a masturbação a dar a si mesmo o prazer. E outras pessoas ficam olhando, mas também não é a masturbação. Gente, masturba, faz e acontece, sem se dar conta de que trará prejuízos para si agora e na vida sexual futura. Eu formo uma imagem mental. Na masturbação eu aprendi aquele aprendi. E lembrem-se de Platão, aprender não é ter, é ser. Na hora que eu aprendo, eu me torno aquilo. Aquilo me dirige. É verdade. Tá certo? É verdade. Então, você começa se descobrindo, se vicia e depois como é que fica a relação? Uma mulher insatisfeita porque o homem se masturba ou um homem insatisfeito porque não consegue perceber que é homem o suficiente para dar prazer a uma mulher que só tem prazer se for pela masturbação. A masturbação tem o seu momento a dois.
que é a carícia, né? Mas quando isso acontece fora de um sexo, fora do casamento, quer dizer, quando isso acontece nos dois, eu queria nos dois na relação, se descobrindo sobre como é o prazer, veja que é diferente de um prazer já aprendido para agora se adaptar a um prazer da relação, uma relação a dois, que espero nunca seja a três. Espero nunca seja 3, apesar daquelas memórias que você falou anteriormente. Do leito com mácula, exatamente. O leito sem mácula. Ai, que bom! O programa de hoje, assim, rico, como sempre trazemos aqui convidados muito especiais para falar de coisas comuns, de coisas que talvez eu até conheça. Você conhece, você administra um certo conceito a respeito de, mas quando nós trazemos esses conceitos para mais perto da gente, a gente olha mais de perto, enxerga mais de perto, a gente consegue se ver neles, a gente consegue perceber-se neles, porque essa é a grande questão, é estar falando o que está sendo dito agora, neste momento, repercutindo aí na tua história, e não na história do outro, não na história geral. Ah, tá vendo, todo mundo, não é para todo mundo essa conversa é para você com você mesma, para você administrar a tua relação conjugal, a educação com seus filhos, tudo que é pertinente a você, a sua história. Se cada um de nós cuidássemos da nossa história com responsabilidade, ela teria um efeito tão grande que seria social, que reverberaria na vida de tantas outras pessoas. Quando você falava a respeito do conceito trazido por Platão, quando ele diz do ser a partir do que eu aprendi, me preocupa sobre justamente o que temos aprendido sobre sexo na internet, na pornografia, que é tão forte, tão avassaladora, na música, na novela, no filme, né? Até os vampiros, até os tons que mudam de cor e deixam as pessoas assim fora da realidade. O que estão aprendendo para ser, né? Quanta distorção, né? Quanta distorção. E o quanto a gente está se distanciando da felicidade. Não é à toa que cresce em progressão geométrica o processo de alienação. Adoecimentos de toda a ordem. E um narcisismo exacerbado. Não existe mais o outro. Só existe o lago onde Narciso se viu e o mundo parou. Não havia canto de pássaros, nem vento nas árvores, não havia mais nada. Ele só via ele próprio. As relações estão assim, altamente unilaterais. Eu comigo mesma. O resto que se exploda. Agora imagine como é que um sexo vai ficar bom dentro de uma relação dessa ordem, que só existe você. Mas não basta ter a liberdade de fazer o que eu quero, Reivli. Não basta ter a liberdade, porque afinal de contas hoje a gente quer liberdade. Liberdade de fazer sexo com quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Liberdade. Essa liberdade não poderia estar nos fazendo mais felizes do que essa realidade que se apresenta tão doente? Pois é que antes que a gente possa pensar nisso, eu preciso pensar num estudioso chamado Will Schutz. Ele diz que a essência humana do desenvolvimento e das relações humanas está em 3 pontos. Tudo que fazemos é em busca de, primeiro, inclusão, segundo, importância, terceiro, aceitação. O sexo descompromissado é um sexo em que não há formação nenhuma de vínculo. Eu não sei o que você pensa de mim, foi o prazer, acabou, você tomou banho, eu também, e tchau. Entendi. Eu não sei que relevância, que significado, que valor eu tive. Aí depois eu escuto falar que o homem que esteve comigo disse para aquela dali é boa de cama. E esse conceito me torna muito pequena. Até aquela coisa bonita que eu achava que era, não tem mais sentido. Torna pequena, mas ela foi ensinada, está sendo ensinada a aceitar aquilo até como elogio. Exato. E ela passou a ser pequena pelo que ela aprendeu que era simplesmente uma mulher para ser boa de cama. Exato. E aí o paradoxo disso são as queixas que vêm depois, né? Assim, os homens não querem compromisso. Quem é que constrói compromisso, Darleide? Amiga, chegou ao final do programa? Mas assim, você volta aqui no outro programa, por favor, para dar continuidade a essas ideias. Será um grande prazer. Amei estar aqui. Muito especial. Beijo, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um grande prazer, amigos. Até breve. Você de casa também. Muito obrigada. Foi bom, não foi? Bom para mim, bom para você, bom para a Reivli. Se é bom para todos nós aprendermos, vamos continuar aprendendo mais. Então, fica aqui o nosso compromisso de voltar na semana que vem com mais um Sem Tabus. Um beijo e até lá.